Olá pessoal, eu sou Anderon Miranda, aqui do canal XMF, e o desafio de hoje é um desafio sobre o Teorema de Pitágoras. É uma questão que envolve uma aplicação do dia a dia, onde nós temos que descobrir qual a medida de um telhado, baseado no enunciado dado e no conteúdo de Teorema de Pitágoras. Mas vamos à questão. A questão diz o seguinte: a figura abaixo representa a estrutura de madeira do telhado de uma residência. A base tem 7,2 metros. Quantos metros de madeira são necessários para construir as outras partes dessa estrutura? Então, você observa aqui o desenho do telhado e a gente quer descobrir o quanto de madeira vai compor aqui. A parte de madeira é representada por essa linha vermelha. Então, todos esses valores aqui vermelhos, a gente quer descobrir o valor da sua medida. E observando essa figura, a gente chega a algumas deduções aqui, onde se esse desenho aqui, ele é simétrico, né? A parte direita aqui do telhado, ela é simétrica à esquerda, ou seja, a mesma coisa, o mesmo desenho. E se aqui mede 1,2, a gente pode concluir que a parte de cá também vai medir quanto aqui? 1,2. Outra coisa que a gente pode tirar aqui é a medida dessa linha aqui, ó. Qual é a medida aqui dessa parte do telhado? Que começa aqui e vem até a essa ponta aqui, ó. Ele começa da extremidade até aqui, mais ou menos. E do mesma coisa do outro lado. Então, se a gente descobre um lado, por ser simétrico, o outro lado vale a mesma coisa. Observe que eu tenho aqui, ó, 1,2 aqui e 1,2 aqui. Então, daqui até aqui, eu teria 2,4. Se a base do telhado toda mede 7,2, qual vai ser a minha conclusão? Basta eu pegar o 7,2 e subtrair de quem? De 2,4. Por que 2,4? Porque aqui eu tenho 1,2 com mais 1,2. 1,2 com mais 1,2 é 2,4. E subtraindo aqui, a gente vai ficar com um valor de 4,8. Subtraindo 7,2 menos 2,4, a minha resposta aqui vai ser 4,8. Então, se eu tenho 4,8, é porque eu vou ter do lado de cá 2,4 e vou ter do lado de cá quanto? 2,4. Porque 2,4 com mais 2,4 vai ser igual a 4,8. Então, observe que a base do telhado nós já acabamos de descobrir toda, né? Aqui eu teria 1,2, aqui vai ser 1,2, e os lados de cá são 2,4 para complementar toda a base do telhado, que corresponde a 7,2 metros. O que é que falta agora, pessoal? Observe que essa parte aqui da madeira também, ó, que sustentação, ela já foi dada aqui o valor que é 0,5. Essa parte daqui também já foi dada, que vale quanto aqui, ó, no enunciado, observando o desenho, eu tenho que o valor é de 1 metro. Falta agora eu descobrir esses valores daqui, ó. Essa parte do telhado e essa parte de cá, que elas também são simétricas, não é isso? E falta também eu descobrir essa parte daqui, ó. Essa parte daqui com a parte de cá também, que é simétrica a ela. Mas para resolver isso, aí que entra o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, a gente percebe o seguinte, que eu vou ter um triângulo retângulo, onde eu tenho uma relação entre seus lados, onde aqui é chamada hipotenusa e os outros dois lados do triângulo é chamado de catetos. Vou chamar aqui cateto 1 e cateto 2. E não só isso, o triângulo ele deve ser retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? Um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras me estabelece uma relação entre seus lados, onde diz que a hipotenusa ao quadrado, o valor da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, do cateto 1 elevado ao quadrado e do cateto 2 elevado ao quadrado. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. E como é que eu vou usar isso na minha questão aqui do telhado? Observe que eu tenho um triângulo aqui, ó. Você tem um triângulo. E esse triângulo que está aqui no telhado, ele é retângulo, certo? Então, eu posso pegar esse triângulo que está aí e vou estabelecer nele o Teorema de Pitágoras. Essa medida daqui de baixo eu tenho, que ela mede 1,2. Essa medida aqui também foi dada no enunciado aqui, ó, que é 0,5, ela aqui, certo? Eu só não tenho aqui a hipotenusa, que é o valor que eu quero descobrir. E sendo assim, eu vou para usar o Teorema de Pitágoras. Eu vou pegar o h ao quadrado e colocar 0,5, que é um cateto, ao quadrado. E o outro cateto eu vou colocar também ao quadrado, que é 1,2 ao quadrado. Eu ficaria com 0,25, que 0,5 ao quadrado é 0,25, ou seja, 0,5 multiplicado por 0,5. A resposta é 0,25. Mais 1,2 ao quadrado é 1,2 multiplicado por 1,2,
que a resposta vai ser 1,44. E aí eu ficaria com h ao quadrado vai ser igual a 0,25 somado com 1,44. E a resposta para isso vai ser 1,69. Observe ainda que a raiz quadrada de 1,69, só assim eu vou descobrir o valor da hipotenusa, eu poderia estar escrevendo como a raiz quadrada de 169 sobre 100. Isso facilita eu calcular essa raiz quadrada de 1,69. Eu coloco ele na forma de fração, né, na sua forma fracionária. Então vai ficar 169 dividido por 100. E aí eu extraio a raiz quadrada do numerador e do denominador independentemente. Fica mais fácil fazer esse cálculo. A raiz quadrada de 169, eu sei que é 13. Caso não saiba, você tem que procurar saber qual o número que multiplicado por ele mesmo dê como resposta ao 169. Ou decompor o 169. Mas como a raiz quadrada de 169 é 13, e 13 é um número primo, vai acabar você achando o próprio número mesmo, 13. Então aqui eu teria 13 sobre quem? A raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. E aí eu concluo, então, que o meu valor de h, aquele valor ali, vai ser igual a 1,3. Então, a hipotenusa que eu estou achando aqui para esse triângulo foi igual a 1,3. Eu posso vir aqui na questão e colocar aqui, ó, 1,3. Como o meu telhado é simétrico, se esse lado mede 1,3, o lado de cá também vai medir 1,3. Falta agora essa parte de cima aqui do telhado, ó. Tanto essa quanto do lado de cá. Então basta que eu calcule um só, porque o telhado é simétrico. E fazendo os cálculos, a gente pode chegar à seguinte dedução, né? Vamos pegar aqui o triângulo, a parte maior dele aqui, né? Onde eu quero saber também o valor da sua hipotenusa. Então, é também aqui o valor desconhecido da hipotenusa. Observe que essa parte aqui embaixo, ela vai medir quanto? 1,2 mais 2,4. Então, ela vai medir 3,6. Essa parte aqui, a haste maior, a gente também já tem essa medida. Porque aqui embaixo mede 0,5 e aqui em cima mede quanto? 1. Então, isso aqui vai medir 1,5. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente pode fazer a seguinte relação. h ao quadrado vai ser igual a 1,5 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou ficar com 1,5 ao quadrado é 1,5 multiplicado por 1,5, que eu vou ter como resposta 2,25, mais 3,6 vezes 3,6, eu vou ter 12,96. E assim, o meu h ao quadrado passa a ser a soma desses dois valores. Quando eu somo aqui 2,25 mais 12,96, eu vou ter como resposta, então, o 15,21. Observe agora que eu tenho que o valor de h ao quadrado vai ser igual a 15,21. Então, eu posso tirar minha raiz quadrada. Posso fazer da mesma forma que eu vinha fazendo antes. Pego o número que está em decimal e coloco ele na forma de fração. Então, ficaria 1.521 sobre quem? Sobre 100. E ao fazer isso, eu extraindo aqui a raiz quadrada, ficaria com o valor de h igual a 39 sobre 10. E 39 sobre 10 é a mesma coisa que 3,9. E assim eu teria a medida aqui, que está em metros, né? Desse lado aqui do telhado. Então aqui seria 3,9 e o lado de cá também seria 3,9. Ao chegar aqui o valor da hipotenusa, que é 3,9, nós vamos voltar ao enunciado da questão. A questão pediu o seguinte: quantos metros de madeira são necessários para construir as outras partes dessa estrutura? Então, a pergunta aqui é baseada nas outras partes da estrutura, né? Então, quer dizer, se eu já tenho aqui que a medida que foi dada é 7,2, que é a base da estrutura do telhado, eu não uso ela, né? Que eu quero, o interesse na pergunta é saber as outras partes. Isso pode gerar uma certa confusão ao resolver essa questão. Inclusive, a pessoa pode até assinalar errado e não encontrar aqui a alternativa correta para ela. Então, atente-se aqui para a pergunta da questão, né? O que eu quero é quantos metros de madeira são necessários para construir as outras partes dessa estrutura. Então, esse valor de 7,2, ele não entra no cálculo, sim? E sim as outras partes, que vai ser justamente essa medida daqui, 1,3, com mais 1,3, esse 3,9 aqui, não é isso? O 3,9 de cá, e essas duas alturas aqui do telhado, que é 0,5 e essa altura aqui de 1 metro. Então, fazendo essa conta aqui, eu ficaria com 3,9
mais 3,9, que são duas partes simétricas, não é isso? Mais 1,3 também, mais duas vezes, o valor de 1,3, mais o valor de 1, que é essa altura aqui, né, do telhado, mais o valor de 0,5, que é essa altura menor que está aqui embaixo. E fazendo essa conta aqui, né, somando todos esses valores, nós chegaremos ao valor de 11,9, que corresponde à quantidade de madeiras necessária para fazer as outras partes dessa estrutura do telhado. Então, assim, olhando aqui entre as alternativas, a gente pode dizer que a resposta correta é a letra C, onde tem aqui 11,9 metros. Então, pessoal, ficamos por aqui. Caso você queira se inscrever e participar desses desafios, não deixe de ir aqui no link desse vídeo, se inscreva no formulário, participe e ainda ganhe o certificado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Além disso, caso você não seja inscrito, é importante que se inscreva no canal para que vocês possam estar recebendo nossos vídeos e a publicação que a gente faz aqui frequentemente. Deixe seu like, um abraço e até mais. Tchau, tchau.